2014, projeto 27/2014, 32 2014, 66 2014, 65 2014 e que os mesmos entrem em votação na hora do dia. Obrigado, senhor presidente. Coloca a propositura do vereador quando devolve os projetos e pede que os mesmos entrem na hora do dia. Coloca a propositura em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. A palavra continua franqueada. Apresentação de projetos e requerimentos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, quero devolver à mesa o projeto de lei número 21, que estava com essa vereadora por pedido de vista. Com a palavra, vereador Iturival. Oi? Esse aqui, tá atendendo? Tá, tudo ok. Senhor presidente, novos vereadores, público presente, imprensa. Senhor presidente, só para poder apresentar o requerimento verbal, que seja encaminhado ao secretário da Saúde um ofício pedindo que ele tome providência no sentido de providenciar a locomoção dos funcionários, principalmente enfermeiros, aos postos de saúde e nos locais dos pontos de trabalho, como existe aqui na prefeitura para os funcionários que têm disponibilizado do transporte. Que seja dada essa mesma oportunidade aos funcionários da Secretaria de Saúde que têm dificuldade, moram num ponto da cidade, não tem como chegar nos seus postos de saúde para se trabalhar. Era só isso, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Apresentação de projetos e requerimentos. A palavra continua franqueada. Apresentação de projetos e requerimentos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu gostaria que constasse ata a presença da professora Joelma, membro do Fundeb, uma batalhadora pela classe, os direitos dos professores da rede municipal. Obrigado. Peço a palavra. Palavra, vereador Paulo Henrique. Senhor presidente, apresentar requerimento número 226/2014. O vereador que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário e cumprir as demais formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, Juraci Martins de Oliveira, para que deflagre procedimento licitatório para aquisição de equipamentos hospitalares, especificamente de 2 berços aquecidos de reanimação neonatal, conforme o descrito no orçamento em anexo, parte integrante do procedimento licitatório número 230, na modalidade pregão presencial, realizado em 30/1/2014, constante no processo de número 2013-039575 desta municipalidade e que referidos equipamentos sejam posteriormente doados à Associação de Proteção à Maternidade Augusta Gomes Bastos, em virtude dos serviços prestados de inquestionável importância e de relevante interesse público, principalmente em se tratando da população menos favorecida de nossa comunidade. Requer ainda, comunica ao excelentíssimo prefeito que seja utilizado como fonte dos recursos para a aquisição dos presentes equipamentos a devolução de 1/10 a ser realizada no valor homologado da licitação, devendo o Poder Executivo, após a conclusão do referido procedimento licitatório, comunicar ao Poder Legislativo do valor total da aquisição dos 2 equipamentos, se comprometendo o Poder Legislativo em fazer a imediata devolução de 1/10 em parcela total e única. Nestes termos, pede deferimento Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aos 3 dias do mês de junho de 2014, de autoria do senhor presidente Delson Mendes e demais vereadores. A palavra continua franqueada. Apresentação de projetos e requerimentos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Eliane. Senhor presidente, gostaria que o senhor suspendesse a sessão por 10 minutos e convocasse todos os vereadores na sala de reunião. Suspenda a sessão por
5 minutos, convoco todos os vereadores na sala de reunião.
PTB é trabalho. Só o trabalho dignifica e engrandece a nossa gente. E só quem tem uma história de lutas e conquistas, como o PTB, pode enfrentar os desafios do futuro. PTB é trabalho. Só o trabalho dignifica e engrandece a nossa gente. E só quem tem uma história de lutas e conquistas Tá ao vivo? pode enfrentar os desafios do futuro. A Turival, gente, vamos pôr um pouquinho. Rio Verde é o retrato de que o trabalho proporciona. Que engrandece a nossa gente. E só quem tem uma história de lutas e conquistas, como o PTB, pode enfrentar os desafios do futuro. Rio Verde é o trabalho proporciona. Uma cidade construída pela mão de nossa gente. Lúcio. Mandato do Conselho de Saúde, mantendo. Mandato da mesa do Conselho de Saúde. Não adianta que lá agora a lei mudou qualquer um for pra lá. E outra coisa também, depois está perguntando. Vai 2 anos, né? Depois que vai pra lá. Onde é que está escrito que tem que passar o assunto pelo Conselho de Saúde? Só o trabalho dignifica e engrandece a nossa gente. E só quem tem uma história de lutas e conquistas, como o PTB, Você vai dar os R$50? Ô, professora, por favor. Você lê a 141 e depois você tem que passar por nós. Tem que passar por nós e depois você lê. O prefeito não vai mandar para o Conselho de Saúde. Ô Lúcio, o Salcino não vai passar mais pelo Conselho de Saúde. Vai direto para assistência social. Agora chegou, ele queria a LOA. Conselho de Saúde. Não, vai passar, tá tendo politicagem nesse Conselho de Saúde. Não vai passar pelo Conselho de Saúde. Hã? Tá tendo politicagem. E faz favor aqui. E tem conselheiro que não pode estar onde é que tá, eu vou lá na promotoria denunciar. Como é que o cara é assessor e é presidente do Conselho de Saúde? Quem que é? Mas não era assessor da lei e presidente do Conselho de Ele é Saúde. concursado da prefeitura. Mas é o que você está falando. Como que ele é vice-presidente? Dário. Reaberta a sessão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Eleci Perpétuo. É para justificar a ausência da vereadora Náudia e do vereador Lucivaldo, que se encontra em reunião para
questões do meio ambiente do município. Secretário que conste, que registre aí. Consulta o plenário se as matérias da entrada são consideradas objeto de deliberação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Ordem do dia. Solicito o secretário da mesa, vereador Sivaldo, faça a leitura do projeto de lei número 54/2014, redação final da lei 6.420/2014. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Manuel. Senhor presidente, pedir pela ordem, para fim de cumprimentar o senhor, cumprimentar os pares dessa casa, o público assistente, cumprimentar os internautas e também a imprensa. E também que constasse em ata, senhor presidente, a presença da professora Joelma, ex-presidente do Fundeb, fazendo presente aqui nessa casa hoje, e que constasse também a presença do Juarez Ferreira Silva, fazendo hoje 51 anos de idade, nosso parceiro aí. Muito obrigado, senhor presidente. Meus parabéns, me convida para a festa. Solicito o secretário que conste em ata. Pela ordem, vereador Paulo Henrique. Registrar a presença também da doutora Gisele, advogada da comissão que investiga os postos de combustíveis. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Soldado Fernando. Pedir pela ordem para comentar a Vossa Excelência, comentar os pares e que se constasse em ata, senhor presidente, o suplente vereador Edmar Cabeleireiro, que está nessa casa. Solicito o secretário que conste em ata a presença honrosa do Dimarim. Solicito o secretário vereador Eci que faça a leitura da redação final do projeto de lei. Lei número 6.420/2014, autoriza a concessão de imóveis de uso. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar a área institucional da área total de 7.260 metros, localizada na residencial Dona Ilza, inscrita no cartório de registro de imóveis sobre a matrícula 44 do bem de uso comum para patrimônio passivo de alienação. O imóvel cujo concede é destinado à edificação de um centro esportivo de artes marciais, destinado ao praticamento de artes marciais de Rio Verde, região, intercâmbio internacional. Revogado as posições contrárias, essa lei entra em seu vigor. Sala de sessão da Câmara Municipal, 5 de junho de 2014, assina e Delson Mendes, presidente, Lucivaldo Tavares, primeiro secretário. Em discussão, a redação final da lei 6.420/2014. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Um voto contrário. Solicito o secretário da mesa, o vereador Eleci Perpétuo, faça a leitura do projeto de lei número 55/2014. Redação final da lei 6.421/2014. Lei 6.421/2014, autoriza a desafetação da doação diária ao Estado de Goiás. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar a área institucional da quadra 11, situada no setor funcionário, inscrita no cartório de registro de imóveis, anexo sobre a matrícula número M49025. Área total 19.359 metros quadrados. Desafetada a área descrita no artigo 1º, remembrada a área verde número 6, situada no setor funcionário, com área total de 8.205 metros. Em consequência do artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a doar a parte B ao Estado de Goiás, com área de 15.000 metros quadrados, no cruzamento da Rua 4, frente 158, parte C, remanescente da área verde 6, institucional da quadra 11, pelos fundos 93.23. Esta lei entra a ser regulamentada por decreto no Executivo, no sentido da sua perfeição, revogadas posições contrárias, sala de sessões da Câmara, Delson Mendes e Lucivaldo Tavares. Em discussão, redação final da lei 6.421/2014. E a palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário da mesa, vereador Eleci Perpétuo, faça a leitura do projeto de lei número 58/2014. Redação final da lei 6.422/2014. Lei 6.422/2014. A lei altera a lei 5.882/2010, que autorizou a aquisição. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova.
Fica alterados o artigo 1º e 3º da Lei 5.882 de 2010, 15 de dezembro de 2010, que autorizou a concessão de imóveis pelo Poder Executivo. O objetivo é realizar a obra de prolongamento da Avenida João Coelho na Rua Araújo, João Coelho de Araújo, até a BR-060, os que passam a vigorar com a seguinte redação. Parte B, 887,20 centímetros de quadrado, parte C com 1.253 metros quadrados, ambos escritos na gleba cuja propriedade se encontra em comum com razão de 67% pertencente ao Orcival Gouveia Guimarães, 33% pertencente à empresa Guimarães Agrícola, inscrito no CNPJ no 01-715-509, mil de ré, traço 83. Revogadas posições contrárias, será entrar em vigor da sua obrigação, sala de sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, aos 5 meses de 2014. Delson Mendes, presidente, Ocival Tavares, primeiro secretário. Em discussão, redação final da Lei 6.422/2014. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário da mesa, vereador Leci Perpétuo, faça a leitura do projeto de lei número 59/2014. Redação final da Lei 6.423/2014. Pela ordem. Pela ordem, vereador Paulo Henrique. Senhor presidente, gostaria de fazer um comunicado aqui. Estava conversando com o companheiro vereador Soldado Fernando e solicitado o presidente Casagrande da comissão que está investigando os postos de combustíveis uma reunião amanhã, se possível, antes da sessão ou após a sessão, com os outros membros, o vereador Iturival, o vereador Leilton, para a gente dar andamento. Chegou muita documentação e que adiantaram um pouco os trabalhos antes do recesso. Obrigado. Pela ordem. Pela ordem, vereador Leonardo. Senhor presidente, que se faça essa reunião para nós, pares da casa, saber o andamento da comissão, o que está acontecendo, que parece que deu esfriada, né? Abriu essa comissão com tanto fervor, criou expectativa na população rioverdense, e eu quero saber onde está o andamento, como está o andamento, se já abaixou o preço de combustível, o que está acontecendo, senhor presidente? Muito obrigado. A população precisa saber. Muito obrigado. Solicito o secretário que faça a leitura. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Elicir. Só para informar o vereador Leonardo, no momento certinho, vai saber, mas não está parado não. O pau está comendo aí, vereador. Se Vossa Excelência quiser saber, só no Ministério Público lá, que tem dono de posse sendo intimado, na delegacia local, dono de posse sendo ouvido, e o pau está fumando. Pode ter certeza que vai, em agosto, Vossa Excelência vai estar voltando o relatório final aqui. Pela ordem, vereador Leonardo. Tomara, viu, senhor presidente, que essa CPI pôs expectativa na população. Nós, pares da casa, estamos andando na rua e sendo cobrados, senhor presidente. Vamos ver, tomara que dê algum resultado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Soldado Fernando. Se puder pedir pela ordem para poder até justificar para a população essa reclamação aí do vereador Leonardo, que nós estamos em cima, senhor presidente. Fomos na delegacia, o doutor Danilo está lá nos apoiando, com mais alguns delegados. Já fizemos já ouvimos algumas pessoas aí já do ramo do combustível. E com certeza, senhor presidente, essa comissão vai trazer boas respostas para a sociedade, em breve. E se brincar, senhor presidente, vai haver algumas prisões também relacionadas a isso. Obrigado, senhor presidente. Solicito o secretário que faça a leitura. Lei 6.403 de 2014. Altera a Lei 6.363 de 2013, que autorizou a permuta de imóvel. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Fica alterado o artigo 3º da Lei 6.363, de 16 de dezembro de 2013, que autorizou a permuta de imóveis com o município de Rio Verde e o Cúbico Campestre. A área indenizada da Grebe A, Fazenda São Tomás, entrega ao SAPO, devidamente registrado na CRI, sobre a matrícula número M34212 e 2423, com 5.094,7 quadrados. Área indenizada da Gleba B, da Fazenda São Tomás, lugar SAPO, devidamente registrado no CRI, local e matrícula M34212 e 2423, com 621,95 de metros quadrados. Área de preservação permanente, APP, não indenizatória, Creva C, Fazenda São Tomás, lugar SAPO, devidamente registrado no CRI local, sob a matrícula M34212, 2423, com 6.133 metros quadrados.
Se necessário, poderá regulamentar através de decreto do Poder Executivo. Revogadas as posições contrárias, essa lei da regra da sua publicação. Sala de sessão da Câmara Municipal, aos 5 dias do mês de junho de 2014. Assine Delson Mendes, presidente. Lucivaldo, primeiro secretário. Em discussão, redação final da Lei 6.423/2014. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem. Pela ordem, vereador Leonardo. Senhor presidente, só para lembrar os pares da casa aqui, toda a população, esse final de semana, no Parque Ecológico vai ter vários eventos. Cinema, senhor presidente, vai ter show com banda de forró, né? E o parque ficou bonito, senhor presidente. O parque está organizado e a população está gostando muito ali de fazer caminhada, de praticar exercício. Ontem eu aqui já dei aquela dica, vamos fazer o ofício para fechar a rua próxima ao parque, né? E ali seria bom também, senhor presidente, se organizasse parecido com a Feira da Lua, em Goiânia ali aos sábados também, ficaria muito interessante. É uma oportunidade boa dos comerciantes ganhar um dinheirinho, o pessoal praticar esporte, visitar, passear, senhor presidente. Então, tá de parabéns à administração investindo nesse parque ecológico aí, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem. Pela ordem, vereador Osório. Pedir pela ordem, senhor presidente, para comentar a Vossa Excelência, os pares da casa, a mesa diretiva, os internautas e o público em geral, e que conste em ata a presença do Marcos Barreto e do meu amigo Paulo Renato e do nosso companheiro de partido PSD, Edmar Cabeleireiro. A oportunidade também que pedir ao secretário, conste em ata também a presença honrosa do meu amigo Robson, funcionário dos Correios, que tem uma preocupação muito grande aí com os endereços da nossa cidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 60/2014, redação final da lei 6.424/2014. Lei 624/2014, altera a Lei 6.371/2013, que autorizou o município a realizar convênio. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Fica alterado o artigo 1º da Lei 6.371/2013, 16 de dezembro de 2013, que autorizou o Poder Executivo a firmar convênio com entidade e acrescentar o valor de R$ 49.980, o valor constante no inciso 35, passando a vigorar com a seguinte redação. Associação de Proteção à Maternidade de Rio Verde, Augusta Bastos, inscrição CNPJ, sob o número 02615-078, no de ré, traço 46, objetivando o acompanhamento de gestante, bem como orientação materno-infantil e aquisição de um berço aquecido, unidade de cuidado intensivo e transporte, cabendo ao município a cooperação financeira no valor de R$ 409.980. Revogadas as posições contrárias, essa lei entra em vigor a sua publicação. Sala da Câmara Municipal, assine Delson Mendes, presidente, Lucivaldo Tavares, primeiro secretário. Em discussão, votação, redação final da Lei 6.424/2014. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Leonardo, líder de governo. Senhor presidente, aquelas visitas que nós fizemos, senhor presidente, nas obras aí, nosso deputado federal conseguiu junto a presidenta Dilma. Passei lá na PEC, senhor presidente, aquela praça de esporte e cultura, lá no Céu Azul. Que beleza de obra, viu, senhor presidente? Está quase terminando. Vi lá tem cinema, quadra coberta. Vi uma pista de skate lá, senhor presidente, quase terminando. E lembrei da época que eu era skatista, senhor presidente. Já andei muito de skate, senhor presidente. Então fiquei feliz na hora que vi a pista. E quem sabe aí, senhor presidente, eu daqui uns dias não possa voltar a treinar naquela praça, senhor presidente. Andar de skate de novo. Muito obrigado. Tem perigo, não. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu também tenho visitado a PEC, né, 3.000, como eu visitei uma pronta também em Jataí. Então, às vezes fala que eu sou petimista, que eu gosto. Não, a gente tem que lembrar para ajudar. Eu entendo que eu estou ajudando a administração. A PEC 3.000 de Jataí saiu depois da de Rio Verde. Lá está pronto, funcionando. A firma que venceu aqui é a mesma que construiu o Jataí. Eu fui por 2 vezes. O tempo lá foi a metade do tempo que levou.
Então, é das coisas que eu chamo, às vezes, a atenção da administração, não é questão de licitação, é questão mesmo de acompanhar as obras. Aí eu aproveito também e gostaria de convidar os pares da casa para visitar as creches, em especial a do INSS, que está no orçamento, Ana Pimenta, né? Eu fui lá do Gameleira, parece que a do Gameleira foi que assinou o contrato. As outras vocês visitaram, mas o contrato ainda não tem a ordem de serviço, né? E nós sabemos que tem um termo de ajuste de conduta que até o mês de setembro deveria ter saído. Creche já está funcionando, ofertando vagas, senhor presidente. Obrigada. Solicito o secretário da mesa, vereador Lucivaldo, o vereador Elecir, que faça a leitura do projeto de lei número 50/2014, redação final da lei 6.419. Pela ordem, vereador Luiz. Senhor presidente, pedi pela ordem, cumprimentar os pares da casa, a mesa diretiva, o público presente. Senhor presidente, eu tenho visitado as creches, viu, vereador? Eu tenho visitado as creches, e aquela creche lá do INSS, aquilo lá não é órgão municipal, que lá é um órgão privado, é da entidade espírita. Eu já fui atrás, e aí a prefeitura só fez o dever de desmanchar, porque os pessoal lá que trabalhava lá, as crianças, estavam correndo risco, porque estava caindo a creche. Aí a prefeitura, para socorrer, foi lá, desmanchou, e aí a prefeitura tentou fazer a creche, mas aí não teve como, porque não é órgão municipal, é órgão privado. Por isso que não teve, que a prefeitura não fez, não retomou a obra da creche. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, quero só informar o nobre vereador que, pelo contrário, ela está no censo do município, ela recebe verbas. E outra coisa, na gestão passada, que eu acompanhei, então antes da gente estar, na gestão do ex-secretário, os empresários reuniram para fazer a reforma da creche. E ele propôs o seguinte: então faz o seguinte, eu levanto e vocês fazem o acabamento e a cobertura. Porque não ia ser feita aquela reforma daquele tamanho. Aí ele falou que fazia a infraestrutura e os empresários entravam com o outro. Por isso é que tirou a creche de lá e derrubou no chão. E está no orçamento, está prevista no orçamento a construção. Tanto ela como a Ana Pimenta. Eu só estou lembrando porque já está previsto no orçamento de 2014 a construção. Ela realmente é competência do município. A área é pública. Obrigado. Pela ordem, vereador Leonardo. Vereador Luiz. Vereadora, é o Ministério Público que não deixa o município fazer a parceria que a senhora falou. O Poder Executivo já recorreu até o Ministério Público e não pode. Se o prefeito fazer, vai dar improbidade para o prefeito, então por isso que ele não pode fazer. Então eles estão tomando outros caminhos, outros meios. Eu acredito que poderá acontecer essa parceria. Mas, por enquanto, dentro da lei, não tem como o prefeito atender, não. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Leonardo. Senhor presidente, só para quem constar assim em ata, senhor presidente, a presença do meu amigo João Bosco e de sua esposa Lu, que nos assiste hoje nessa noite. Muito obrigado. Solicito o secretário. Senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, só informando. Se for, eu vou ao Ministério Público amanhã saber, mas que não há impedimento nenhum da construção da creche por parte do Ministério Público. Tanto é que quem paga o aluguel da creche em outro lugar é o município. Né? E não há impedimento nenhum. E quanto há impedimento, se o problema é só impedimento, por que a Ana Pimenta não está sendo reformada? Eu não tenho conhecimento nenhum. E olha que eu acompanho sempre. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz. Vereadora, a prefeitura não pode limpar um lote particular. Que se limpar, o Ministério Público vai acionar a prefeitura. Então, a gente vai sempre procurar o secretário de obras, o secretário de ação urbana, e eles falam que não pode ter maquinário da prefeitura para limpar um lote. Agora, a senhora veja bem, construir uma creche, então, não tem condições. E a senhora pode procurar o Ministério Público, que a senhora vai encontrar. E o pessoal vai falar para a senhora que não pode. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, informar o nobre vereador que particular é uma coisa, ela é público. A área é pública. A área foi a antiga LBV, conheço, é do INSS, é da União.
E vou dizer outra coisa. A escola infantil que nós temos ali perto da igreja, no bairro Martins, a reforma é do município. É toda do município, reforma, ampliação. Lá não é particular, lá é da União. Como o município nós temos aqui dentro, parceria que escolas eram do Estado vai passar para o município e não de escritura. O caso é a Maria Brígida, a renovação. Então, tudo são áreas públicas. União, Estado e município são afins. Não precisa disso. Não é. Agora, concordo com o senhor, particular. Lá não é particular. Pela é ordem, pública. presidente. Pela ordem, vereador Paulo Henrique. Presidente, nós estamos em redação final. Cumpra-se o regimento, né? O momento é oportuno para o... Solicito o secretário que faça a leitura do projeto. Obrigado. Lei 6.419/2014, revoga a Lei 5.680/2009 da Alta Providência. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Fica revogada a Lei 5.680/2009, de 4 de dezembro de 2009. Fica restaurada a redação original do artigo 11 da Lei 3.149/94. Revogadas as posições contrárias, esta lei dará redação e publicação. Sala de sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Delson Mendes e Lucimar Tavares. Em discussão e votação, redação final da Lei 6.419/2014. E a palavra está franqueada. Não havendo em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário da mesa, o vereador Leci Perpétuo, faça a leitura do projeto de lei número 62. Redação final da Lei 6.425/2014. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz. Senhor presidente, ontem eu fiz um pronunciamento, quando subi à tribuna ontem, e eu cometi uma injustiça, eu quero repará-lo hoje. Quando eu falei o nome dos pré-candidatos a deputado estadual pela nossa cidade, eu esqueci o nome do Alessandro Cabral Caixote. E eu tenho certeza que ele ficou muito chateado, que ele está na internet, e hoje eu estou fazendo essa reparação, que hoje ele está me ouvindo, e ele ficou muito chateado, por isso que eu estou fazendo essa reparação. E tem outros candidatos, senhor presidente, outros pré-candidatos, né, que possivelmente virão, mas como não me autorizou ontem, não lançou o nome, eu não falei ontem. Mas com certeza, quando eles lançarem, certamente eu estarei aqui falando. Obrigado. Solicito o secretário que faça a leitura. Lei número 6.425/2014, reconhece como entidade pública e dá altas providências. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Fica concedida como entidade pública as entidades IGTS, Instituto Goiano de Tecnologia Social, portador CNPJ 17.902.805 traço 95, com sede à Rua Francisco Bueno, quadra 46, lote 9, Jardins Margarida. Associação privada sem fim lucrativo. Revogadas as posições contrárias, estará entre a divulgação e publicação. Sala de sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Delson Mendes e Lucimar Tavares. Em discussão, redação final da Lei 6.425/2014. A palavra está franqueada. Não havendo em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto da LDO. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luciano. Eu posso cumprimentar Vossa Excelência, os pais da casa, público aqui presente. Cumprimentar também um dos melhores secretários da gestão Juraci, Orestes Ferreira, que está nos assistindo pela internet. E pedir a dispensa da leitura em segunda discussão e votação. Coloca a propositura do vereador quando pede dispensa do projeto de lei hoje na segunda discussão e votação. Coloca a propositura em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem. Pela ordem, vereador Leonardo. Senhor presidente, já estou entendendo o Luciano aqui, senhor presidente, cumprimentando o Oreste aqui pela internet, e falou aqui para mim que é cumprimentar o futuro presidente da Câmara. Já está puxando saco, senhor presidente. Já, o Luciano, muito obrigado. Em discussão, projeto de lei número 38/2014, de 14 de abril de 2014. Peço a palavra. Com a palavra, vereadora Lúcia. Senhor presidente, apesar de ser um documento difícil de leitura, né, muito extenso, é por isso que pede até leitura, né? Isso aqui a gente deveria ler umas 10 ou 20 ou 30 vezes. Eu entendo que esse é um documento que tem que ser mais discutido nessa Casa de Lei, justamente porque aqui é a espinha dorsal, né, da administração pública, até
para se dizer. Nós estamos discutindo a LOA, né, para 2015, e é a que antecede a lei orçamentária. Ela vem antes do PPA, agora nós vemos a LOA e depois vem a orçamentária. Aqui está tudo que pode ser feito dentro do município. Eu vou fazer umas breves só comentário, até porque sempre nessa Casa de Lei, todas as vezes que entra matéria, que às vezes eu cito, então eu gostaria, sabe, que os pares da casa depois dessem uma olhadinha, se não fosse talvez o assessor. Olha, quando da orientação das diretrizes gerais para a elaboração do orçamento no município, esse artigo número 9, eu entendo que ele vem justamente tirar as prerrogativas dessa Casa de Lei. Olha, o artigo 9 diz o seguinte, o 9º, aliás, o Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, ferir, utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação ou transferência. Olha, isso fere a lei de responsabilidade fiscal, isso fere o princípio da legalidade. O princípio da legalidade diz que toda ação da administrativa tem que passar por essa Casa de Lei, por isso que é o princípio da legalidade, tem que ser aprovado em lei. Então, nós estamos dando aqui o poder para que o Executivo nem precise dessa Casa de Lei. Depois, vem no parágrafo 1º, né, e que diz que as categorias de programação aprovada do orçamento e de crédito deverão ser modificadas por meio de decreto. É preciso acabar com essa aprovação, mesmo sabendo que não pode. Então, eu não deixaria essas palavras, sabe, num documento tão importante, né, porque, olha, tudo aqui através de decreto. Nós já vimos que a assessoria, o controle interno da administração, a secretária de administração não conhece, parece que é um documento que vem só Ctrl+C, de um ano para outro, já tem exposto o prefeito a ridículo. Prova disso foi quando se criou secretaria por decreto. E depois de um ano ele viu que não poderia criar a secretaria por decreto. Então, continua aqui em vários momentos dizendo que o prefeito pode tudo por decreto. Ele não pode. Isso é uma vergonha, um documento desse ser aprovado e que vai ser apresentado, né? Que vai ser apresentado. Depois, olha, o artigo 55, nessa Casa de Lei tem chegado muitos incentivos, isenção de benefício. Aqui no artigo 55 diz o seguinte, a lei que concede ou amplia incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira, somente entrará em vigor após a anulação da despesa em valor equivalente, caso não produza impacto financeiro no mesmo exercício. Aqui é comum chegar nessas casas de leis, dessa Casa de Leis, projeto de lei de isenção, sem o impacto, sem dizer de onde vem, né? Então, é muito bonito, aprova isso aqui, no dia a dia o que nós fazemos é o contrário. Depois o artigo 75 diz, são considerados não autorizados, irregulares e lesivos ao patrimônio público, a criação, o aumento de despesa obrigatória de caráter continuado e prorrogação de qualquer despesa quando, é aquilo que eu disse, não está o impacto do ano, não for encaminhada a estimativa de impacto orçamentário financeiro instituído pelas premissas e metodologia de cálculo. Mês a mês chega a criação de novas comissões, quando eu chamo a atenção dos pares da casa. Onde está o impacto financeiro? É muito bonito colocar no papel, sabe? Mas no dia a dia o que a gente vê é totalmente diferente. E, para finalizar, aqui no artigo 140, diz assim, ó, isso é preceito constitucional. As contas apresentadas pelo prefeito ficarão disponíveis durante todo o exercício no controle interno para consulta e apreciação pelo cidadão e instituição da sociedade. Não é verdade, o controle interno da prefeitura é fechado, você não encontra a senhora Débora, o vereador manda documento, ela não responde, ela se dá o luxo. Então, isso aqui, votar numa lei dessa, isso aqui não é nada. Eles não respeitam o serviço dessa Casa de Lei. E o 142 é o mais importante, senhor presidente. Diz o seguinte, olha, quem disse aqui foi o executivo que mandou para nós. Enviar à Câmara Municipal cópia dos balancetes dos documentos que instrui por meio eletrônico na forma prevista no inciso 10 do artigo 77 da Constituição Federal.
Aí vem num parágrafo único dizendo assim, ó, nos casos em que o município cumprir o envio eletronicamente dos dados contidos no artigo 46, fica desobrigado de enviar para o Legislativo. Eu fui lá, falei, escuta, que artigo 43 esse que tira, porque eu conheço bem, que fala para não enviar para essa Casa de Lei. Aí fui lá pegar. O artigo 77, tanto da Constituição Federal quanto da Constituição Estadual, diz o seguinte: compete ao prefeito apresentar as contas ao Tribunal de Contas do município, sendo os balancetes mensais até 45 dias, encerrado, que aqueles devidamente consolidado, e até 60 dias contado a abertura da sessão legislativa, para que essas últimas emissão de pareceres e posterior julgamento e apresentação à Câmara Municipal. Então, olha, mês a mês, e se não mandasse, deveria ter abertura para que o vereador possa ir lá e receber o documento. Aí eu olhei, será que o artigo 43 diz alguma coisa? Eu voltei no artigo 43, sabe o que ele diz? Na composição do tribunal togado, 1/5 dos lugares será composto de membro do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogado e notório saber jurídico. Não tem nada a ver com esse documento. Esse Ctrl+C de quem eles compraram isso aqui há muito tempo, enganou, vendeu gato por lebre, e os daqui também estão fazendo a mesma coisa conosco. Então eu gostaria de saber que coerência que tem esse artigo 43, justamente com a LDO. Nada. E sabe por que ele faz isso? Porque aposta, porque é chato, é um documento, ninguém vai ler. Agora, isso é vergonhoso. Deveria ter esse cuidado. O controle interno, pelo menos, ler o que vai mandar para cá. É o mínimo. Ou então pagar pelo um trabalho, né, que seja à altura. Mas pelo que eu vi e acompanhei, senhor presidente, eu tive tempo suficiente de comparar. Esse mesmo é de 5 anos atrás. Não tira uma vírgula. É Ctrl+C. Então, e as coisas mudam. Nós estamos acabando de falar da saúde. A Lei 141, ela é de 2012, com vigência para 2013, inclusive que a Secretaria de Saúde, eu tenho dito nessa casa, tem que mandar o balancete quadrimestral para essa casa. O Conselho de Saúde aprova, vem para cá e nós temos que aprovar novamente. Então é preciso uma atenção maior. Isso aqui é um documento essencial. Então todas as vezes que chegar um projeto de lei que tiver isso aqui, eu vou voltar aqui e dizer, olha, não está em lei nenhuma, foi na que nós aprovamos. Mas eu gostaria que o líder de governo pedisse pelo menos atenção do controle interno da senhora da administração, que olhasse um pouquinho mais por isso aqui, em especial esse artigo que tirou a prerrogativa dessa Casa de Lei. Obrigado, senhor. Pela ordem. Pela ordem, vereador Leonardo. Senhor presidente, vou pedir vista do projeto. Coloca a propositura do vereador, quando pede vista do projeto. Coloca em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, colocando-se de pé. Aprovado com voto contrário. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 56/2014. Autoriza a FESURB Universidade de Rio Verde a doar a área ao município de Rio Verde. Em segunda votação, a palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 57/2014. Altera a Lei 4.904/2005 e 5.289/2007, que trata do quadro do pessoal. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, o projeto de lei número 61/2014. Altera a Lei 6.371/2013, que autorizou o município a realizar convênios. A palavra está franqueada. Essa palavra. Com a palavra, a vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu não sei se houve mal entendido ontem, eu sou a favor do projeto, eu só
quis contribuir dizendo que advindo do Fundo Municipal de Saúde e estava previsto no orçamento que seria da assistência social. Mas ele continuando do jeito que está, tem o meu voto favorável, sabe, de maneira nenhuma, sabe? Às vezes, por mais, eu não sei se às vezes, quando eu chamo atenção para alguma coisa, algumas pessoas gostam de distorcer o que eu digo. De maneira nenhuma, sei o trabalho, né, quero que saia. Né, e agora, a única coisa que eu chamei atenção, porque eu comparo. Quando está, eu vou olhar se está previsto mesmo, que se não tiver previsto no orçamento, a administração é assim, o recurso não sai, e ele está previsto no orçamento da assistência social. Então, estando previsto lá, isso deduz que vai ter que vir uma alteração no orçamento, e isso causa, né, uma demora maior ainda. Né? Vai ter que vir um outro projeto de lei alterando o orçamento, mudando para a Secretaria de Saúde. Mas o meu voto é favorável e espero que saia também pelo Fundo Municipal de Saúde sem precisar alterar. Meu voto é favorável e quero que saia o dinheiro mesmo. A palavra continua franqueada. Não havendo em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 18/2014. Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de dispositivo de identificação das ruas em cada semáforo do município de Rio Verde, indicando seus nomes e sentido de fluxo. A palavra está franqueada. Não havendo em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem, colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luciano. Pedir pela ordem, senhor presidente, para ver de Vossa Excelência uma forma de a gente enviar um ofício à SMT para que na rodovia, no perímetro urbano, a gente vê uma forma de regulamentar a velocidade dos veículos. Em outros municípios a gente vê quebra-molas, uma forma de intimidar os veículos. Porque eu recebi uma notícia agora há pouco que acabou de morrer mais um morador da Vila Mutirão atropelado ali na região da duplicação da rodovia ali, e de jeito meus eleitores estão morrendo tudo. Nós vemos uma forma aí com o prefeito ou com o Moraes para a gente reduzir a velocidade dos veículos no perímetro urbano ali. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 63/2014. Dispõe sobre a disponibilidade por parte da Prefeitura Municipal oferecer à população a opção de jazigo para 8 gavetas no cemitério São Sebastião. A palavra está franqueada. Não havendo em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 64/2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade por parte dos profissionais em educação física no exercício da profissão, como personal trainer, fica obrigado por lei ser formado na área e constituir uma empresa individual como prestadora de serviço. A palavra está franqueada. Não havendo em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem, colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar número 13/2014. Projeto de lei complementar número 13/2014. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Fica extinto aos cargos de Secretaria Executiva, Diretor, Gerente de Apoio Administrativo, Coordenador de Lei Complementar número 5.064 de 2009. Altera a Lei Complementar número 5.564 de 2009, criando os cargos de Diretor-Geral com quantitativo de 1 vaga. Assessor técnico, 1 vaga. Unidade de Diretor, cujo quantitativo 5 unidades. O cargo de Diretor-Geral. O cargo de assessor técnico, o cargo de diretores terão a mesma atribuição, requisito previsto no artigo 32. Em razão alterada dos constantes segundo o anexo, cargos comissionados da Lei Complementar 5.064 passará a vigorar com a seguinte forma. Anexo desta Lei Complementar. Revogar as posições contrárias, essa lei entra em vigor nessa publicação. Assinado
prefeito Juraci Martins, procurador Fernando Costa e secretário Elias Terra. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 13/2014. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem colocando de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário da mesa, vereador Eleci Perpétuo, faça a leitura do projeto de lei complementar número 14/2014. Em primeira discussão e votação. Projeto de lei complementar número 14. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Altera o artigo 5º da lei complementar 6.074/2011, que passará com a seguinte redação. O período urbano de Rio Verde, ficando limitado assim, inicia a rodovia BR-060, no ponto lote 1, latitude 17,44,35 e longitude 50,52, segue no sentido anti-horário por uma linha reta, até o ponto lote 2, de latitude 17 graus, ponto 44, ponto 94, latitude 50,95, ponto 31, seguido por uma linha reta até o ponto da L3, ao de latitude igual a 17 ponto grau, 44,307 S de longitude. O ponto lote 17, latitude 17 grau, ponto 45, ponto 22, ponto 16 S de longitude, igual a 50 grau, 57, seguido por uma linha até o ponto L18 de longitude. 50 grau, ponto 57, ponto 22, 17, 0, seguido por uma linha de reta até o ponto L19 de longitude. Uma linha reta até ao L87 de longitude, 17 grau, ponto 47, ponto 49, ponto 33, S de longitude, 50 grau, ponto 52, 13, ponto 22, 0, seguido por uma linha reta até o ponto 88 de longitude, 17,47, 25,74 S de longitude, até o ponto L90 de longitude. Artigo 2º. O perímetro urbano representado no anexo 1º, que constitui na parte obrigatória dessa lei complementar, revogar as disposições contrárias, essa lei entra em vigor da sua publicação. Gabinete do Prefeito, aos 4 de junho de 2014, assina Juraci Martins, Fernando Costa Borges e Elias Terra, secretário. Em discussão, o projeto de lei complementar número /2014. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Lúcia. Senhor presidente, é difícil um pouco entender, mas pelo que eu pude entender, estudei hoje, analisei, nós tivemos um avanço de não votar por pacote, né? Porque isso aqui era um pacote. Eu não sei como é que votam um projeto de lei onde vem o saneamento, onde vem uma audiência que teve, que eu vim, que nunca foi audiência nenhuma aqui nessa casa de lei. Eu não sei, alguns entraram um pouquinho aqui, né, que eu vi discutindo uma audiência pública, um senhor que eu nem conheço. E de repente, senhor presidente, ele começou a danar conosco. Vai danar. Eu perguntei para ele, o senhor pode apresentar? Porque o senhor chega, a mesma coisa de visita, o senhor chega na minha casa, quem contratou o senhor deve ser, se for público, foi com o meu dinheiro. Para o senhor falar que nós não temos, é difícil. Então, eu entendo que por parte, né, nós podemos até discutir. Eu entendo que agora está vindo uma parte, agora vê uma expansão, é legalizado. Se tem expansão urbana, eu já vi aqui, tem a parte do prefeito, né, boa. Ficou aqui valorizada, viu, gente? Muito valorizada. Não tenho nada, eu acho que ele é proprietário, eu só acho imoral, porque quando você está como chefe, colocar a sua parte. Já estava na expansão. Mas, levando em consideração que a ocupação do solo, que nós já votamos aqui, levando em consideração aquela visita que nós tivemos daquele senhor, né? Então, eu vou votar favorável. As áreas aqui são todas de pessoas daqui. Agora, aquele grupo fechado que veio só de pessoas de fora, daquele jeito. Então, se é aqui, eu sei que depois nós vamos discutir certamente o esgoto, depois nós vamos discutir a água, certamente, que vem do Rio Verdim, né? Então, isso prova, mais uma vez, quando eu disse para vocês. Então, pelo menos aqui, não está feito ainda, o loteamento está dizendo que vai poder fazer, já que já tinha feito um especial só para o prefeito, né? Então, é bom dar o direito para os outros aqui também.
E vamos ver se depois, quando no futuro já não tem nada casado para 35 anos, num projeto, nós estamos amarrando para 35 anos. Ver que direito nós temos de engessar o município para 35 anos para a cidade dos nossos netos. Então, meu voto é favorável. Então, espero que depois nós vamos discutir cada problema de cada vez. A palavra continua franqueada. Essa palavra, presidente. Com a palavra, vereador Soldado Fernando. Presidente, pedi a palavra para poder manifestar aqui o meu inconformismo, senhor presidente, com o que aconteceu. Quero até deixar os pares dessa casa informados e a população também. Houve, senhor presidente, na semana retrasada, uma operação em Rio Verde, operação feita pela Polícia Federal, operação Águas Profundas, onde, senhor presidente, foram feitas aí algumas prisões na cidade de Rio Verde, prisões de alguns empresários, prisões aí de alguns fazendeiros, pessoas ricas, senhor presidente, da nossa cidade. No entanto, senhor presidente, a imprensa não teve acesso aos nomes, a população não teve acesso. A Força Nacional, senhor presidente, veio a Rio Verde, prendeu alguns militares, prendeu alguns policiais, e eles iam prender, senhor presidente, com a imprensa junto. Algemaram o PM, algemaram aí, colocaram expostas aí as caras dos PM para todo o estado. E agora veio aqui a Polícia Federal, prendeu 4 bandidos, né, que muita gente chama de doutores, né, porque anda de carro importado, mas são traficantes, são bandidos. E, no entanto, a imprensa não teve acesso, a população não teve acesso, os vereadores não teve acesso aos nomes. Então, eu queria reivindicar, senhor presidente, que nós corrêssemos atrás. E nós temos que saber os nomes e passar para a população. Porque se fosse o Casa Grande, senhor presidente, que tivesse sido preso, se fosse o Soldado Fernando, amanhã a imprensa toda estava divulgando nosso nome. Então eu fico indignado com essa situação, porque são fazendeiros, são empresários, eles não querem divulgar. Eu acho que o poderio do dinheiro falou mais alto. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários manifestem, colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 65/2014. Peço a Vossa Excelência convoque o primeiro secretário, já descansou bastante. Convoco o primeiro secretário, o vereador Lucivaldo, que assume a mesa dos trabalhos. Aqui, ó. Projeto de lei número 65/2014, que altera as leis 6.378, PPA 2014-2017, DO 2014 e a LOA 2014. Artigo 1º. Ficam inclusas as metas e as ações na lei 6.378/2013. Artigo 2º. Ficam inclusas as metas e as ações das prioridades da Lei 6.246/2013, LDO 2014. Artigo 3º. Ficam, por força da presente lei, autorizada a abertura de créditos especiais no valor de R$ 828.770,24. Artigo 4º. Para a cobertura dos créditos abertos no total de R$ 828.770,24, será reduzido. O Poder Executivo, no interesse da administração, poderá suplementar e reduzir os créditos especiais aprovados na lei especial para atender as insuficiências demais dotações orçamentárias dos órgãos da administração. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data da publicação. Gabinete do Prefeito, 3 de junho de 2014. Assinado Juraci Martins de Oliveira, Elias Rosa Cardoso e Fernando Cabral. Em discussão, em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 65/2014. E a palavra está franqueada. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Lúcia. Para não perder o costume, nem o praxe, né, senhor presidente, nós estamos alterando novamente PPA, LDO. Acho que nós podíamos aprovar nessa casa de lei uma lei orçamentária mensal.
Seria ótimo, sabe? Porque todo jeito nós fazemos por mês, acho que tem como. Porque na Bahia já teve uma cidade que aboliu um artigo da Constituição, acho que nós podemos fazer isso também. Abolir a lei orçamentária e fazer ela mensal. Senhor presidente, mas agora, Tia André, só para olhar o superávit, né? O município não está entrando nada nos cofres. Porque o que está movimentando aqui é só um superávit que houve do ano passado, né? Que eu não sei. Agora, só quero chamar a atenção dos pais da casa quando eu disse, quando se aprova uma lei que não está prevista no orçamento, é que vem isso aqui. Então, quando eu disse que o convênio da ARPA estava, ele estava no orçamento previsto para assistência social, é isso, é temendo que tenha que esperar um mês para que aprove novamente, né, a alteração. E quando se altera, você tem que alterar no PPA, na LDO e na LOA. Então é por isso que o orçamento é feito de brincadeira. Aí o de verdade compra fiado e depois manda para cá, sabe? Para a gente autorizar a pagar. Então, na verdade, nós temos feito o papel do Executivo e do Legislativo. O voto é favorável, porque agora tem que pagar a conta, né? Porque a conta já está feita, mas tem que vir aqui e fazer. A palavra Obrigado. continua franqueada. Não havendo em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário da mesa, o vereador Lucivaldo, que faça a leitura do projeto de lei número 66/2014. Em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 66/2014, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com entidades que menciona, artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a realizar convênio com entidade não governamental abaixo relacionadas para que vigorem no decorrer do exercício 2014, cujos objetivos se identificam as necessidades da comunidade. A. Convênios cujos recursos serão de orçamento municipal, obras sociais Chico Xavier, podendo o município promover-lhes repasse financeiro no valor de R$60 mil, advindos do Fundo Municipal de Assistência Social, para manutenção de projetos educandário espírita João Cur Nasser. Os valores constantes do artigo anterior referem-se a repasse anual e aos convênios autorizados por lei vigerão no exercício 2014. Esta lei poderá ser regulamentada por ato do Poder Executivo, se porventura necessário. Gabinete do Prefeito, 4 dias no mês de junho de 2014. Assinado Juraci Martins de Oliveira, Elias Rosa Cardoso, Fernando Costa Borges. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 66/2014. E a palavra está franqueada. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Lúcia. Senhor presidente, esse projeto de lei é aquele para auxiliar as obras Chico Xavier, da Escolinha de Educação Infantil, que o Ronaldo veio falar conosco. Eu fico grato, né, para quem foi atrás, já era uma emenda que estava prevista, e só fica assim, chama um pouco a atenção pela falta de planejamento e de organização de um descontrole interno da Prefeitura e da administração. Autoriza o Poder Executivo. Não tinha um orçamento próprio, será que vai sair mesmo do Executivo? Porque aqui costuma pôr o Poder Executivo quando eles não sabem nem de onde vai sair, senhor presidente. Aí depois, quando olha lá o pagamento, sai de fonte que não poderia. Eu até, quando eu disse, eu estava conversando com o vereador Zé Antônio, eu disse, eu não sei por que esse convênio deveria sair pela educação. Deveria sair pela educação, né? Porque aqui trata-se de prestação de serviço de criança, de escola. Nós temos subvenções sociais com a Sagrada Família, né, que custeia o valor total, vereador Luiz, e é filantrópica. Nós temos aqui em frente o shopping, nós temos lá na Promissão, e nós temos no Valdeci Pires, né? São filantrópicas, a Sagrada Família, e o município arca com tudo, pela educação. Entendo que aí não precisava procurar recurso, mas eu quero parabenizar e com certeza as crianças agradecem, que é um trabalho bonito que eles prestam, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador José Antônio. Senhor presidente, dá gosto de votar nessa isso foi uma emenda da minha autoria e agora fico satisfeito que o prefeito nos atendeu. Então,
E as crianças lá, igual a nobre colega Lúcia falou, vai agradecer. Então está chegando uma boa hora essa verba para aquela entidade. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Palavra continua franqueada. Pela ordem, vereador Manuel. Senhor presidente, pedi pela ordem só para cumprimentar o nobre vereador Zé Antônio. Tive a oportunidade de visitar essa entidade junto com ele. E o trabalho é maravilhoso, senhor presidente. Então, parabenizar ele por ter tido essa iniciativa de entrar com o pedido dessa emenda, porque o projeto é bom e esses projetos que são bons, que trabalham a criança, que trabalham a família, a gente precisa exaltar nessa casa, a gente precisa dar toda a atenção possível, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem. Pela ordem, vereador Leonardo. Fico feliz, senhor presidente, parabenizar o vereador José Antônio. Aquele dia a vereadora Lúcia Batista falou, nós nos comprometemos aí atrás. O vereador José Antônio se empenhou, foi atrás do prefeito, conversou, e realmente agora eu vi mesmo, senhor presidente, que emana a prefeitura é o prefeito. O secretário, na vez passada, que nem tinha atendido o vereador José Antônio, foi direto no prefeito, o prefeito bateu o pé e está saindo aí. Parabéns, vereador. A associação merece. Muito obrigado. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu fico triste. Um prefeito tem que bater o pé para um secretário, tinha que mandar ele embora. A palavra final é do administrador. Isso é até piada. Já pensou o prefeito bater no pé? Ah, pelo amor, é para acabar. A palavra continua franqueada. Não apenas pela ordem, vereador, líder de governo. Senhor presidente, o prefeito, na ocasião, acho que ele nem estava sabendo, senhor presidente. Aí quando a gente falou, ele ficou bravo e desceu a botina mesmo. O prefeito é bravo, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Pela ordem, vereadora Lúcia. O remendo sai pior. O prefeito não conhece a cidade. Ele nem sabia do que está acontecendo. Não, é melhor parar. Foi bom, convenceram, bateu o pé, foi ótimo, mas é melhor parar. Bateu o pé, agora nem sabia. Então quer dizer que subdelegou mesmo a prefeitura. Em votação. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, vereador Lucivaldo. Senhor presidente, cumprimentar os pares da casa, público presente. Pedir desculpa pelo atraso, senhor presidente, mas estava lá participando aqui desse convite que chegou até essa Casa de Leis e gostaria de pedir permissão para fazer a leitura aqui e reforçar o convite. Secretário Danilo, secretário de Comunicação, pediu que reforçasse o convite aqui. A Prefeitura de Rio Verde convida para o palco aberto que acontecerá entre os dias 5 e 7 de junho no Parque Ecológico, em frente à Academia Classe A. Este evento tem por finalidade promover a prática de atividades físicas e culturais no município, além de atrair mais pessoas para conhecer esse local. Dias 5 e 6, quinta-feira, a partir das 18h30, e dia 6 do 5 e dia 7 também, no sábado. Só para reforçar aí o convite a pedido do secretário, senhor presidente. Muito obrigado. Não havendo mais, agradeço a presença dos senhores vereadores, imprensa, público geral e convoco para a próxima sessão ordinária do dia 6 do mês de junho, às 9 horas, no mesmo local. E declaro encerrada a presente sessão. Ituribal Nascimento Júnior. José Antônio Pacheco Pereira. Leilton Ribeiro da Silva. Presente. Leonardo Fonseca. Lúcia Helena Batista. Luciano Perpétuo Garcia. Luiz Alves de Oliveira. Maria José Guimarães Cabral. Manuel Messias Pereira. Presente. Náudia Terezinha Paedo. Odobaldo Ribeiro da Cunha Neto. Osório Carlos Martins. Paulo Henrique Guimarães. Havendo um número regimental sob proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito o secretário da mesa, vereador Alessi Perpétuo, faça a leitura do salmo e oração do Pai Nosso. Que o Senhor habitará no seu tabernáculo, que há de morar no seu santo monte.
o que vive com integridade e pratica justiça, de coração e fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, ao que os seus olhos têm por desprezível, mas honra o que teme ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos. Vamos lá. A palavra está franqueada. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Lúcia. Apresentação de requerimento. Requerimento 230 de 2014. A vereadora que abaixo subscreve, depois de ouvido o plenário e cumpridas as demais formalidades regimentais, requer de Vossa Excelência o envio de ofício à Excelentíssima Senhora Clarice Leão Ferreira, secretária municipal de Assistência Social, solicitando cópia da prestação de conta da aplicação dos recursos do IGDM do ano de 2013. Nesses termos, pede deferimento. Vereadora Lúcia Batista, Leilton Ribeiro, Náudia Faedo, Paulo Henrique e Lucivaldo Medeiros. A vereadora que abaixo subscreve, requerimento 231 de 2014. A vereadora que abaixo subscreve, depois de ouvido o plenário e cumpridas as demais formalidades regimentais, requer de Vossa Excelência o envio de ofício ao excelentíssimo senhor secretário José Carlos Pimenta Cabral, da Secretaria Municipal de Ação Urbana, solicitando a roçagem da marginal da Alameda Nestor Fonseca até a altura do condomínio residencial Green Park. Nesses termos, pede deferimento vereadora Lúcia Batista, Leilton Ribeiro, Náudia Faedo, Paulo Henrique Guimarães e Lucivaldo Medeiros. Senhor presidente, cumprimentando os pares da casa, eu não poderia deixar de comentar a solicitação desse ofício. Eu estava hoje na Câmara, recebi um telefonema de uma senhora e ela pediu que tomasse providência e fizesse algum requerimento, porque a Alameda Nestor Fonseca, eu nem sabia que chamava Nestor Fonseca, ela só é roçada, e ela usou assim para mim, ela é roçada, ré-roçada, limpa, tira até o capim, só até onde vai para a Câmara. Então, eu estou ligando para vocês para falar que nós somos também cidadão, nós pagamos impostos, e depois que vai aquela bifurcação para a Câmara, ela diz que depois, aí é só mato até chegar, ela me deu o nome do residencial, porque é um condomínio de rico, residencial Green Park, e que já foi por 3 vezes a secretaria e não teve retorno, né? E que ela é vizinha da Câmara, ela queria ter a mesma atenção, né, e o cuidado que tem com a avenida da Marginal até chegar na Câmara. Eu falei, a senhora pode ter certeza, eu não sei o nome dela, falei, a senhora pode ter certeza que hoje eu faço o requerimento. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Apresentação de projetos e requerimentos.